Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar assim, porque eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas bem-vindos e bem-vindas e todo mundo em geral para o nosso terceiro episódio do A Embaixadora, um programa, né, que a gente está aqui para falar do futebol feminino principalmente, mas dos esportes no geral, principalmente os femininos. E cada semana a gente vai contar aqui uma história. Aliás, vocês já podiam, aproveitem antes de começar a ver o vídeo, se inscreva no nosso canal, já deixa aquele seu like, aquele seu joinha, já ativa o sininho, porque toda quinta-feira a gente está aqui com uma personagem nova, que aliás dessa semana ela ganhou tanta coisa que eu falei, você tem um quarto só para deixar, tantos troféus, tantas medalhas, mas enfim, conversem com a gente, deixem seus comentários, participem conosco, quem vocês querem que a gente entreviste, participem. Esse ano de Copa do Mundo, vamos falar muito de futebol feminino e vamos dar aí essa visibilidade que tantos anos a gente está buscando para que o esporte, né, o futebol feminino, seja cada vez mais divulgado e cada vez mais respeitada, a mulherada cada vez mais respeitada, seja em qualquer âmbito que ela escolha ser. Então vamos lá, Franciele, eu não sei, Franciele é estranho, gente, é a Franzinha. Fran, muito obrigada, lindona, obrigada. Eu sei que ela vive aí de ponte aérea Brasil-Itália, é assim, não é qualquer ponte aérea. Mas eu falei assim, essa semana a gente vai ter a Fran. E o pessoal falou assim, nossa, mas ela não tá lá na Itália. Eu falei, não, mas ela tá por aqui, ela tá por lá. Mas obrigada de coração de ter aceito o nosso convite. De disponibilizar o tempo, porque eu sei que ainda mais, morando fora, quando nós temos a oportunidade de vir para o nosso país, a gente quer visitar as pessoas que a gente ama, quer fazer tudo correndo porque tem que voltar. Então, obrigada pela essa doação desse tempo. E para contar um pouco da sua carreira, e também a Fran, gente, eu sou muito fã do Insta, ela assim, é super popular em outras redes sociais, mas assim, eu gosto de assistir muito a parte do Insta, porque você fala muito sobre o futebol feminino, várias dicas, várias informações que muitas vezes a gente não tem muito acesso, e lá é um acesso mais rápido e de quem entende de futebol, dentro e fora de campo, porque essa mulher assiste futebol o dia inteiro. Obrigada, Viva. Antes de começar aqui para falar com ela, olha essas conquistas, 4 vezes campeã da Libertadores, 3 vezes campeã do Paulistão, 2 vezes campeã da Copa do Brasil, campeã da Women's, é assim que fala em inglês, porque eu estou um pouco assim. Professional League. Professional Soccer. Campeã da Copa da Islândia, da Copa da Noruega, Mundial Interclubes, bora! Medalha de prata. O único que teve até hoje. Bora! E campeã em Pequim 2008, bora! Bem-vinda. Obrigada, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre muito corrido, mas quando surgem esses convites também não tem como recusar, ainda mais para poder falar sobre o futebol feminino, que é uma coisa que eu fiz a minha vida toda, e poder falar um pouco das histórias, dos meus títulos, da minha carreira. Você falou sobre o Instagram, né, as redes sociais, que às vezes eu tento trazer um pouco de informação, porque a gente acompanha muito o futebol brasileiro aqui, né, e às vezes a seleção brasileira. E às vezes não tem tanto acesso na Europa, sim, né, de informações, às vezes tem de um time ou outro, por exemplo, às vezes a torcida compactua mais com uma jogadora porque é fã e acompanha só esse time, né, sim, e não tem tanto conhecimento das outras equipes. E esse é um dos meus objetivos quando eu posto um vídeo ou outro. Inclusive, eu tenho que postar mais vídeos falando sobre futebol feminino. Então, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Imagina, como conta. E eu assisto demais, gente. A gente vai colocar o arroba da Franzinha. E tem YouTube, tem TikTok, tem várias redes sociais, mas sigam e acompanhem, porque realmente quem gosta do esporte, sim, vai acabar, isso que você falou, englobando a nível mundial, né? Porque você fala muito do futebol no geral. E é verdade, muita gente assiste mais o brasileiro e assiste mais da jogadora que, né, as pessoas são mais fãs. Ô, Fran, você começou a carreira em Santos, né? Eu comecei em Santos, eu comecei a jogar muito cedo, na verdade. Pois eu comecei 7 anos. Com 7 anos, eu morei em Itanhaém, que é na Baixada, sim, Santista. Eu joguei 5 anos futsal.
bem piquititinha. O meu treinador é do Cleiton Lima. Com meninas ou com meninos? Com meninas. Já tinha escolinha já com menina, menino, várias idades. Inclusive, o meu treinador naquela época é o que é hoje do Santos, Sim. que é o Cleiton Lima. Depois ele me levou para o campo e eu era bem novinha, 12 para 13 anos. E eu não gostava de campo, odiava campo, porque quando você joga futsal, o espaço é totalmente diferente. E eu ficava, eu não quero correr tudo isso, eu não quero correr tudo isso. E aí eu tive uma leve dificuldade de adaptação, Sim. e até porque eu tinha 12 para 13 anos e as meninas já tinham 23, 25 anos. Então já estava no meio ali e acabei tendo que desenvolver muito rápido. Sim. É bom, mas você também acaba pulando etapas, né? Porque naquela época não tinha categoria de base tanto, né? Tanto que com 14 anos eu estava na sub-19, não tinha sub-15, sub-17 na seleção, era sub-19, que foi quando eu fui a primeira vez para a seleção. Então, acabou... 14 aninhos. 14 anos, aconteceu tudo muito rápido, e o Cleiton falava assim, ó, Fran... Entre aqui, 2 toques na bola. Eu quero que você dê 2 toques na bola. E aí eu fui aprimorando essa parte técnica por causa dessa orientação. Eu falei assim, se você ficar com a bola, você vai tomar. Vai tomar. Se você ficar com a bola, você vai tomar. Ainda mais meu campo, você tem que pensar rápido, você tem que fazer tudo rápido. E com as meninas mais experientes, você sabe, as meninas experientes querem saber se você tem 10 anos, se você tem 15, tá lá. Quanto mais porrada você toma, mais você fica malandra, mais você consegue evoluir. Então, eu comecei com 7 Sim. aos 12 no futsal. Depois dos 12 em diante, foi só campo. O primeiro time foi o Portuários, depois do Portuários foi Santos mesmo. A gente tem um momento aqui, acho que eu vou deixar essa pergunta até para depois, que a gente tem vários momentos aqui no nosso programa, né? Que é um dos momentos é quem incentivou. Eu não vou nem te perguntar agora, que de repente eu já sei até a resposta. Vou pular essa pergunta, vou deixar ela para aquele momento, porque eu acho que, de repente, quem apostou em você, eu acho que a gente já deve ter uma dica aí de quem foi. Mas eu vou deixar para depois. Tá. 2004, não foi para Atenas? Não fui. Foi a minha primeira colocação para a sub-19, então eu estava na categoria de base, mas teve mundial na Tailândia naquele ano, mas eu não fui, participei da preparação, mas eu não fui. Na minha primeira convocação para a principal foi em 2006, que teve o Sul-Americano, e para o Sul-Americano eu fui. Aí participei do Sul-Americano, mas eu era muito nova, né? Com Sim. 16 anos, né? Muito nova. E aí, depois, em 2007, teve o Mundial. Eu participei da preparação também, mas não fui para o Mundial, que foi quando a seleção foi prata também lá, né? Então, eu não fui. E em 2008 teve a Olimpíada Sim. em Pequim, como já tinha uma trajetória, já participava de seleção, Sim. de clube, tudo. Aí sim eu participei da minha primeira Olimpíada. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É um sentimento único, que é difícil de escrever, assim, quem nunca participou, você representar o seu país, você trabalha para chegar nesse momento, né? Que é servir, é jogar um mundial, é jogar uma Olimpíada, é visibilidade, Sim. é reconhecimento, então é uma satisfação enorme, e a gente trouxe uma medalha, né? A gente sempre fala, bateu na porta, é prata de novo, porque, né, a gente tem algumas pratas aí no currículo, né, da seleção brasileira, Sim. mas é uma medalha que tem que ser muito valorizada, porque não é fácil você chegar lá, disputar contra as melhores equipes, as melhores seleções, e com a preparação que as outras seleções têm, né? Isso é a diferença, né? Falando em preparação, a gente aqui, de várias gerações, a gente vem falando hoje é o 3º episódio do programa, mas a gente vem contando um pouco da história do futebol feminino. Eu acho que o que a gente vem percebendo, que independente da geração, a gente teve a mesma preparação. É dessa geração agora que estão tendo bases. E a gente, assim, na época eu lembro de ganhar de presente boneca e tirar a cabeça.
Quem não? Sim. Você também fez isso? Com certeza. Minha mãe até desistiu da boneca. Que boneca? Ninguém brinca de boneca. Não, vamos jogar bola. E saía jogando bola, chutando tudo. Mas, né, eu tive uma influência na minha casa, né? Você falou que vai deixar para depois. Mas quem me incentivou, quem começou foi meu pai. Meu pai, legal. ele jogava bola, né? E ele até chegou a ter uns convites assim de profissional. Teve oportunidade de ir para fora do país, não foi porque minha mãe estava grávida, e você não fico sem minha negona, não fico sem minha negona, e não ficou sem a negona. Mas o meu pai, ele fala que se ele tivesse a minha cabeça, ele tinha conseguido ir muito mais longe, porque meu pai era daqueles muito vida louca. Muito. Aí falou assim, tem que receber, tipo, sábado. Ele não recebia sábado, domingo ele tacava fogo nos colchão para falar assim, agora você vai me pagar. Vida louca total. Ele era desse tipo. Ele falou assim, não, se eu tivesse a sua cabeça, você sempre foi muito paciente, sempre foi muito calma, Sim. muito tranquila. Eu tinha chegado muito mais longe. Então, meu pai, assim... Ainda mais no futebol feminino, né? Ainda mais no futebol feminino. Você sabe como Sim. que é a dificuldade de querer fazer as coisas e não poder, né? Eu tive uma casa, uma família que sempre me incentivou, do início ao fim. Eles paravam tudo que eles estavam fazendo para poder me levar, para poder acompanhar, para poder... Todos os clubes que eu passei, tirando os fora do Brasil, eles iam, mesmo morando na praia, morando em São Paulo... joga no São José? Vamos, pega o carrinho, vai para São José. É assim. Eu falo que o incentivo familiar é uma das coisas que mais te leva para frente, ou ao contrário, faz você desistir. E muitas meninas ficaram pelo caminho porque não tinha esse apoio, né? Não conseguiu vencer essa barreira. E muitas continuaram porque tinha ali a família o tempo inteiro incentivando a ela seguir atrás de um sonho. Depois disso, você jogou aqui e tal, e depois foi para os Estados Unidos, que eu acho que era o sonho de qualquer menina. A Liga Americana era uma das ligas mais fortes do mundo. E foi um momento, né? Porque eu disputei a Olimpíada em 2008, eu era atleta do Santos na época. Em 2009 teve a abertura da Liga, a volta da Liga. E aí eles estavam recrutando algumas brasileiras, a gente chamava o famoso draft, né? De levar, E aí eu tava no draft. E aí eu fui para uma equipe chamada St. Louis primeiro, que foi com o técnico Jorge Barcelos, que teve uma passagem na seleção, hoje está no Vasco, foi anunciado há pouco tempo. E eu fui com ele, no time tinha a Daniela Alves também. Maravilhosa, também, que aí, tipo, dá uma tranquilidade, ainda mais eu que fui com 18 anos, sem falar inglês, só falava oi. Aí eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Mas eu topei o desafio porque eu gostava de me desafiar, porque eu sabia que ia acrescentar muito na minha carreira, essa experiência, essa bagagem de jogar fora numa liga tão forte como é dos Estados Unidos. Isso ia fazer eu evoluir como atleta e aprender, né, um outro idioma. A gente eu passei uns perrengues, que é normal, né? Mas também quem não fica, idiomas, né? A gente não entende nada, a gente entende tudo errado, troca tudo, é para fazer isso, a gente faz aquilo. Mas ainda tinha a Daniela que me ajudou. A Dani já falava inglês? A Dani já falava inglês. Sim. E aí, com 3 meses, eu fui trocada. Eu fui para o Sky Blue. Que aí o Jorge, muito meu amigo, tinha uma jogadora lá no Sky Blue que ele tinha interesse, eu não estava sendo muito utilizada, porque era muito nova, normal, adaptação. Fui para o Sky Blue. E no Sky Blue tinha a Rosana, que eu conheço a Rosana desde os meus 7 anos, que ela também jogou lá no futsal, no Spy com o Cleito, tudo, e eu era super fã da Rosana. E aí eu fui, só que eu falei assim, eu não vou jogar aqui. Não estava jogando lá no St. Louis com um técnico que é brasileiro, não vou jogar aqui, vou ter que começar tudo do zero de novo, tenho mais 3 meses para frente, não vou conseguir me adaptar. Só que aí mudou tudo, assim, tipo, a treinadora foi mandada embora, entrou o outro,
o nosso time não ia classificar para os playoffs, graças ao time da Marta, classificou a gente para os playoffs. Aí eu joguei, porque o treinador gostou muito de mim. Olha. Aí eu joguei semifinal, joguei final, ganhamos do time do Jorge na semi. Olha. E a gente foi campeã em cima do time da Marta na final. Aí eu falei, olha, quem olha o começo não ia imaginar que o fim ia ser desse jeito, mas assim, a trajetória foi do jeito que tinha que ser, sofrido no começo. Mas depois... futebol, eu acho que o futebol, a gente vê, isso, né, vários campeonatos, times classificatórios, quando chega na fase de mata-mata, muda completamente. Totalmente. O mental muda. Não, é outra coisa, tipo, quem começa o campeonato pontos corridos, né, a gente fala, Sim. nossa, quem é mais regular que vai conseguir ser campeão. Mas no mata-mata tudo pode acontecer. Eu gosto de mata-mata. Eu prefiro, é muito mais emocionante, assim, você nunca sabe. Às vezes não premia o time mais constante, mas eu acho que como torcedora e até como jogadora, você leva um jogo classificatório de uma outra maneira. Trabalha de outra maneira. E é bom também porque, é isso que ele falou, não tem um favorito. O favorito talvez não ganhe. E dá chances para uma outra equipe, para outras jogadoras acabar se destacando. E foi o que aconteceu com a gente. A gente foi indo, e eu acabei sendo campeã, mas aí depois também não quis mais saber. Eu falei, vou meter o pé daqui. Não quero passar mais esses perrengues, não. E te faz também, quando é uma coisa assim, está falando dos playoffs, é você saber que mesmo um time que pode ser considerado mais forte por causa de jogadoras, por causa de investimento, por causa da constância no campeonato, mas você joga até mais tranquila. Você fala, bom, quem tem a obrigação de ganhar? Elas. Porque foi o que aconteceu, a gente jogou contra o time da Marta, que era o Los Angeles, na casa do time dela, como assim? com o público deles. A gente foi o que se classificou por último, graças ao time dela. Ao outro time, né? Ao outro time. E aí a gente chegou lá e falou, bom, a gente já chegou até aqui, agora só vamos se divertir. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O time delas é melhor no papel, né? A gente sabe disso. A gente já tinha perdido todos os jogos para elas durante o campeonato, mas chegou na final, a gente ganhou de 1-0. É isso. Isso é futebol. Eu acho que é o que a gente mais gosta. Eu falo que o futebol é emocionante por isso. É um dos poucos esportes que a gente sabe que tudo pode acontecer. O basquete também, eu sou muito fã do basquete. E basquete muda assim, é muito rápido. Milésimos de segundo pode sair uma cesta e tal. Islândia, você também jogou lá. Como foi a passagem? E muito frio. Eu ainda peguei uma época que... Porque no inverno não tem futebol lá. Tanto que o período de campeonato, de torneio lá, é só 4 meses, 5 meses o campeonato, que é tipo de abril a agosto. Depois não tem mais, porque não tem condição de jogar, porque é muito frio, é neve. E eu fui para a Islândia num período que eu passei um pouco de decepção, digamos, né? Porque eu estava na seleção, foi em 2015, e foi na época da permanente, que era a preparação para o Mundial. E eu antes tinha uma proposta, estava tudo certo para ir para o Boston, nos Estados Unidos, e aí surgiu a oportunidade da permanente. Aí eu falei, o que é a permanente? A permanente foi na época do Vadão, que aí eles falaram que ia ter carteira assinada, que ia ter um grupo de atletas, por exemplo, 40 atletas, e aí você ia ser funcionário da CBF. Tipo, você não ia ter nenhum outro clube. E foi isso que foi passado. E eu já tinha contrato com Boston, né? Com os Estados Unidos. Que não fazia muito sentido, né? Que não fazia muito sentido. Aí eu falei assim, cara, é meu sonho, eu vou ficar aqui. E aí eu fiquei, treinei, preparei 4 meses e não fui pro Mundial. Eu falei, e agora? O que eu faço da minha carreira? Jogo aqui no Brasil, vou para fora. Aí surgiu a oportunidade da Islândia. Nunca ninguém nem tinha escutado falar, porque não é comum. Islândia, eu penso em, sei lá, aurora boreal. Que eu vi, inclusive, eu vi que você tinha o desejo, que eu vi você falando de ver. Eu vi, Nossa, incrível, é impressionante, né? é muito bonito. Eu acho que ia ficar chorando lá. Eu fui lá, não tinha a noite, né? Lá é dia 24 horas, nesse período que foi, não tinha. Você não sabia que 10 horas da noite, você não sabia que era 10 horas da noite. Como é que o corpo
reage assim? Quem tem dificuldade para dormir, Não é só porque, dorme tipo, no escuro, escurinho, eu. ia ter dificuldade. E aí eu fui para esse período de 3, 4 meses. E foi a melhor coisa que eu fiz. Olha. Porque lá eu consegui me reinventar de novo. Porque quando você planeja algumas coisas e não acontece da forma que você imaginou, você se frustra. Sim. E o que você faz para sair de novo, para se erguer de novo? Se reinventa. Se reinventa. E eu falei, eu vou, é um desafio novo. E eu tinha ficado com muito medo por causa do que tinha acontecido comigo nos Estados Unidos. Tanto que eu saí para os Estados Unidos em 2009, fui sair depois só em 2015. Então eu fiquei um tempo jogando aqui no Brasil, até ter coragem de sair de novo. E aí eu saí, foi maravilhoso, a gente foi campeão da Copa da Islândia. Então, na Liga, gente. o time ficou em segundo, a gente até chegou a jogar alguns playoffs para disputar a Champions League, mas a gente perdeu, não vou lembrar agora para que equipe, mas a gente perdeu, mas foi uma experiência muito boa. Aí depois eu voltei para o Brasil de novo. E para o Brasil você voltou? Eu voltei em 2016 para o Corinthians Audax, que foi o primeiro ano do projeto, do projeto que era Corinthians Audax ainda. Foi muito bom aquele ano, para mim também. Eu fui com o Arthur Elia, já conheci a maioria das meninas, foi ótimo. Mas chegou no final, eu não estava jogando muito, né? Porque o Arthur tem isso, não importa quem é, ele vai colocar para jogar, ele faz essas coisas. E tá tudo certo, faz parte. Eu falei assim, mas eu não quero ficar aqui só porque é o melhor time, mas sem jogar. Eu quero jogar. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para a Noruega, que foi em 2017. E aí eu fui para a Noruega, para a Valsnes também. Tipo, eu só fui para lugar frio e que ninguém conhecia. Tirando os Estados Unidos e lugar que ninguém conhecia. Mas foi bom porque abriu portas. Na Islândia, depois que eu fui, foi outras brasileiras também para a Islândia. Na Noruega eu fui, já tinha brasileira lá. Tinha a Luaninha, inclusive, que está na seleção hoje, no Corinthians. Tinha a Andréia Rosa, que já aposentou, que trabalha na Ferroviária. Aí, enfim, foi algumas jogadoras de muita qualidade. A Duda também, que está na seleção brasileira, também, né? Jogou lá. Então, é bom que a gente abre portas, né? Tipo, onde ninguém tem tanta visibilidade quando vai uma... Porque todo mundo o pessoal começa a olhar, né? Brasileira, Brasileiro chama atenção. Chama atenção, seja no masculino como no feminino. Não tem jeito. A gente estava falando sobre a criatividade, né? Não tem jeito. O jeito dos brasileiros jogarem, das brasileiras jogarem é uma forma diferente. Se a gente tivesse essa disposição tática, técnica, que isso vem acontecendo agora, né, na minha opinião e na minha visão, porque finalmente estamos tendo base, e isso faz muita diferença. Demais. Você vê, e se você tivesse tido base com 14 anos, isso que, né, sua carreira super vencedora, vários títulos, mas você sente falta de que seria uma Fran diferente se tivesse não pulado fase dos 14 e jogar num time profissional. Sem dúvida, até psicologicamente, assim, mentalmente, porque eu falei, tem o lado bom porque você amadurece muito rápido. Mas obrigatoriamente. Mas você não vive as fases de acordo com o que você tem que viver. A gente tem um exemplo hoje que a Pia é uma pessoa que sempre cobrou desde quando ela chegou às categorias de base. E hoje a gente está começando até, não só dentro da CBF, mas campeonatos clubes, de base, isso é o essencial. Liga de desenvolvimento. Exatamente, isso é o essencial, né? A gente teve a Aline Gomes convocada a primeira vez para uma seleção de principal com 17 anos. É claro que ela vai precisar amadurecer, claro que tem que ser aos poucos também, né? Não adianta chegar aos 17, ela tá na principal, tá tudo bem. Não, e se acomodar. Um processo, é um processo. Talentos a gente tem muito, isso é uma coisa que a gente conversa lá fora, até com as meninas de outros países, quando a gente vai, fala assim, a seleção que mais tem qualidade individual é o Brasil.
É bonito de ver. É bonito. E a gente sempre pecava, entre aspas, no coletivo. No coletivo e no físico. Que era diferente delas pra gente. Se você falar Primeiro assim... tempo a gente ia amassando. Segundo tempo era uma queda brusca. E se você falar assim para as negras, bate a cabeça na parede, elas vão bater a cabeça na parede. Agora fala para o brasileiro bater a cabeça na parede. Mas por que eu tenho que bater a cabeça? Qual é o sentido? Por que eu não posso ir por aqui? Então a gente sempre tem argumentos para poder colocar, né? Então, a partir do momento que a gente começar a entender e conseguir equilibrar o talento individual com o coletivo, cara, ninguém esquece. Exatamente. E a aposentadoria, a gente estava falando ali nos bastidores, galera, que eu falei assim, eu jogo ainda, Fran. Aliás, eu estava falando, a Adri te mandou um beijo, a Adri, minha treinadora, jogou com a Fran. Você ainda joga? Ainda jogo. E ainda quero jogar. E eu, até que os joelhos me permitam, eu quero jogar. Eu não consigo ficar longe do futebol. Falaram, joga futebol, jogo. Vai deixar futebol. Não deixei, eu só acrescentei o futebol. Por que se aposentou? Você se aposentou cedo. Eu sei que você começou muito cedo, mas alguma coisa te levou a isso? Eu aposentei com 29 anos. A primeira coisa é que eu sempre fui muito decidida na minha vida toda. Como comecei muito cedo, eu sempre falei que eu ia jogar até os 30. Não importava o momento que eu estaria, se eu estaria no top, eu ia parar com 30. Porque eu falei assim, é bom ser atleta? É bom, mas exige muito sacrifício também. Muita coisa você tem que abrir mão. E aí, eu quero ter minha família, eu quero aproveitar a minha vida, ter o sonho de ter filhos. Então, se você deixa para ir adiando, fica muito tarde. Isso era o primeiro ponto. E o segundo ponto foi o desgaste emocional. Eu até agradeço a oportunidade de falar sobre isso aqui, porque as pessoas falam, por que você parou? Por que você parou? Eu parei por causa que eu estava quase entrando em depressão. Caramba. Hoje a gente fala muito de saúde mental, né, dos atletas. Já existia isso antes. Sim. Só que hoje que está muito mais visível, a gente vê atletas com muito famoso colocando isso, as pessoas falam, é frescura, cara. Não é frescura. E eu passei por esse período, porque eu fiquei 14 anos na seleção brasileira, eu passei pelo Santos, São José, Corinthians, os clubes lá fora, mas eu sempre fui uma atleta que eu tive problema de peso quando eu jogava. E isso dá um desgaste emocional muito grande. Né? E não era porque eu queria, tipo, eu não engordava porque eu queria, era a minha genética. Eu treinava mais que todo mundo. Se você for conversar com as meninas, Zanotti, Érica, que você tem bastante, eu falava assim, eu ficava fazendo na Granja Comari lá, ó, rodando aquilo. Só para queimar. Isso desgasta muito emocionalmente, porque você não tem o direito de se curtir um pouco. Essa fase da permanente também me desgastou muito, porque eu fiquei ali treinando muito, me dedicando muito, e quando não veio o resultado de ir no Mundial como eu imaginei, eu fiz assim, ó, minha cabeça. E aí em 2017 teve a questão da Emily e tudo, e aí eu me aposentei da seleção, 2017, estava na Noruega, estava bem, fiz um ano super bem, tipo, a gente foi campeã da Copa, a gente ficou em segundo, mas a minha cabeça não estava boa, eu não estava conseguindo mais treinar, eu não tinha vontade de levantar da cama, e eu tinha outras brasileiras lá, e eu só queria ir para o treino, ia obrigada, voltava, entrava no quarto, não comia, não estava conseguindo ajudar a equipe da forma que eu estava ajudando no ano anterior. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu falei assim, futebol sempre foi a minha vida, futebol eu sempre fiz por amor. Agora eu estou fazendo por obrigação, eu não quero mais. Aí em 2018 eu fui e falei, chega por mim, não dá mais. Aí a treinadora da Noruega até falou assim, não, vai para as férias no Brasil, vê sua família, ganha um fôlego. Eu falei, aí que eu não vou voltar. Se eu ganhar um fôlego? Eu não vou voltar. Não quiseram dar minha liberação porque acharam que eu ia jogar em outro time. Eu falei, vocês podem ficar com a liberação de vocês. Eu não vou mais jogar. E ninguém acreditava porque eu era nova e estava vivendo um momento muito bem. Sabe a tardezinha do Thiaguinho, quando ele parou no auge? Sim, a gente, como assim? O que a gente faz agora? Exato, foi isso que aconteceu comigo.
E aí eu parei por causa disso, por causa do desgaste, por causa do... Estava realmente quase em depressão, não estava legal comigo mesma. Parei. Sente falta, Fran? Não sinto. Eu gosto de acompanhar, Sim, eu vejo. assisto muitos jogos aqui do Brasil, assisto na Europa, assisto masculino, feminino. Amo acompanhar, amo futebol feminino, mas não tenho vontade de voltar a jogar. Nem a peladinha, assim, nada, Nem gente? Para não falar que eu não joguei, eu joguei 2 vezes. Num evento que eu fui convidada para participar em Londres, porque não tinha como recusar. E eu acho que uma vez quadrilha, inclusive, que a gente foi uma confraternização ali, Sim. que eu fui, enganei e tento jogar futebol. E falo assim, joga futebol, né? É viciante. Eu falei, não tá funcionando comigo. Nada tá funcionando comigo. Que horas vem esse vício, Ana? Aí as pessoas falam assim, impossível você não ter vontade de fazer aquilo. Eu falei assim, eu acho que eu já corri muito a minha vida toda, que agora eu não... Simplesmente só tenho vontade de acompanhar, de assistir, mas de não... Algumas embaixadinhas faz? Às uma vezes, bola depois de um tempinho, eu fiz umas embaixadinhas aí. Às vezes ajuda a Andressa quando ela tá nas férias, aí a gente treina um pouquinho junto, né, para ela não perder o físico e tal. Eu toco mas só de assim, bola. a parte técnica, faz uns cruzamentos, mas nada. Falei assim, vamos jogar futsal 7. Eu falei, cara... É o que a gente joga. O campo também, cada vez eu falo que toda vez que eu jogo futebol de campo, né, 11, parece que o gol tá ficando mais longe. Eu falei, estão aumentando isso aí, não é possível, porque eu não lembro daqui do meio de campo enxergar ele tão longe. Exatamente. Ou a visão tá ruim, a lente precisa aumentar, ou que realmente correr tá cada vez mais difícil. Exatamente. Mas é verdade, Fran, foi bom você tocar assim no assunto de depressão, porque hoje, sim, isso é falado mais abertamente, e alguns clubes têm recurso para que isso seja revertido. Antigamente, isso não era considerado um problema, uma doença, porque depressão é uma doença, e nem tinham recursos. Aliás, eles não sabiam nem como tratar isso, né? É porque tu fala que é frescura. Fala assim, não aguenta levar uma bronquinha. É por causa do momento da equipe. É porque não tá jogando. Cara, todos os times que eu passei, graças a Deus, a maioria deles eu fui titular. Jogando bem, não era essa questão. Você perde a vontade mesmo, né? E aí você perde o tesão do negócio de ir, de fazer acontecer. Várias equipes não têm um psicólogo, a gente fala, pô, é besteira. Mas não é. Fala assim, tudo bem, pode ser que fale várias coisas que você já sabe, mas tem gente que não consegue lidar. E você não sabe como sair disso. Então, um psicólogo, né, obviamente, ali é uma pessoa que esteja trabalhando diariamente com você e dentro do clube, sabendo das suas necessidades, te ensina recursos e ferramentas para conseguir sair disso. Exatamente. E eu vivi de perto, assim, com o Corinthians, né, alguns casos, e realmente fez muita diferença ter a nossa psicóloga lá, Diara, um beijo. Às vezes até eu falo, Diara, eu sei que eu não sou atleta, mas podemos conversar? Mas é importante, porque você é esporte de alto rendimento, você está sendo cobrado 100% por aquilo. Só que as pessoas esquecem que tem um ser humano atrás de um atleta. E aí, às vezes eu falo, cara, você quer criticar? Pode criticar. A gente quer, mas desde que seja uma crítica construtiva. Não vem com xingamento, com ofensa, não mistura a vida pessoal. Porque a atleta tá lá, ela não quer entrar no jogo, perder um pênalti, ela não quer lá perder um título, ela não quer lá ir jogar mal, ela não quer fazer Fran, isso. Eu sempre falo assim, que a primeira pessoa a saber que jogou mal é a própria pessoa. Não adianta você falar, nossa, jogou nada hoje. Eu sei que eu não joguei nada hoje. Exatamente. Porque a primeira cobrança é você mesma. Exatamente. Então, obviamente, isso assim, eu sei que é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, porque o futebol feminino está cada vez mais exposto. Isso é ótimo, porque todo mundo está tendo a oportunidade de assistir jogos, mas, ao mesmo tempo, você está sendo mais exposta a levar críticas. E quando é respeitosa, tudo certo. Faz parte, porque tem dia realmente que você não vai render. Mas quando isso começa a virar, mas é isso, por causa do futebol feminino, coisas que às vezes acontecem no masculino, mas aí colocam feminino para dar esse motivo. Sim. Não, mas pô, matou uma bola na canela, tem que ser futebol feminino, isso me deixa. Até fazer, vou contar até 10, porque eu quero ir para o céu. Não vou gritar. Tem que acabar com isso. Um homem mata a bola no...
esses dias eu vi uma reversão de um lateral. No masculino. No masculino. Se isso acontecesse no feminino, ia ser coisa... Meu Deus, não sabe nem cobrar uma lateral. Não, tem que acabar, tem que diminuir o gol. Tem que diminuir. Cara, isso é a maior baboseira que tem. Porque você vê tanto homem chutando fraco, você vê tanto goleiro frangando, e não é porque o gol é maior, o gol é menor. É simplesmente porque são coisas que acontecem. Porque somos seres humanos e somos sujeitos ao erro. É super normal. Só que é o que a gente falou, a gente torce muito para essa visibilidade que não tinha tanto antigamente. Sim. Só que com a visibilidade vem a cobrança. Sim. E os olhos estão 24 horas naquilo que você faz. Por exemplo, já teve épocas que a Andressa, que é a minha esposa, fez uma dancinha na semana de um jogo. Ai, caramba. Dançando, a gente posta, brincando, chegou no jogo, perdeu. Mas também, em vez de ficar treinando finalização, quer ficar dançando. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ai, Fran, que preguiça. Exato. E a gente tem que lidar com essas situações, porque é visibilidade, é cobrança, e a pessoa é torcedor, não quer nem saber. Claro. Só vai te cobrar por aquilo que você está produzindo. E falando assim, essas coisas de cobrança e tal, a mulherada, no geral, sempre teve que quebrar muita barreira para chegar aonde chegou e ainda pretende chegar. Eu sempre falo que o céu é o limite, a gente quer sempre mais e chegar mais longe. Você teve algum momento na tua vida que você teve que quebrar uma barreira? Vai pensando aí, porque a gente vai rodar uma vinheta. Voltamos. Fran pensou rapidinho, que foi rápido, não deu para pensar muito. Pá! Algum momento quebrando barreiras que mudou a tua vida? É até repetitivo, né, a gente falar, mas é o preconceito que existia quando a gente começou a jogar, quando eu comecei a jogar. Você perguntou, quando você começou, tinha feminino? Tinha, mas tinha muita gente falando assim, o que menina tá jogando? Isso é uma barreira que a gente tem que quebrar, que tem gente que, igual eu, que tive apoio dos meus pais, não eram os melhores, não eram ricos, mas trabalhavam muito para que eu conseguisse ir treinar. O meu treinador me ajudou muito, mas tem gente que não. E aí, uma palavra acaba com o sonho das pessoas. Não é todo mundo que consegue receber uma crítica. Não sei, o que você está jogando bola? Por que você não sei o quê? Vai lá pro fogão, coisas que a gente escutava muito. Então, isso é uma barreira que eu quebrei, assim como muitas mulheres também do esporte quebrou, seja no futebol, seja no vôlei, no basquete, onde é que seja. Galera, vocês sabem que não é de hoje que o BMG aposta, acredita e incentiva muito o futebol feminino. Eu sou embaixadora desde 2020, vejo todo esse crescimento e posso afirmar, vivenciando, que são muitas e muitas iniciativas que o Banco BMG faz em pró ao esporte feminino. E a mais recente dela, gente, é esse cartão maravilhoso para o futebol feminino, é o cartão delas. Um cartão de crédito e cartão de débito, serve os dois, personalizado e feito especialmente para quem quer apoiar o futebol feminino, apoiar a nossa modalidade. Então, bora com a gente fazer parte disso e fazer o nosso futebol feminino chegar cada vez mais longe? Abra sua conta no Banco BMG, é de graça, na faixa, não tem nenhuma taxa. E já peça aqui, você tem opção, peça o nosso cartão do futebol feminino. Banco BMG, o banco sem barreiras. Esse manifesto de 2017 contra a CBF foi na época da Emily. Eu assinei a carta. Na verdade, acho que foram todas que assinaram, menos a Marta, que assinou. A Emily, ela ficou apenas 10 meses no trabalho. A gente tinha pedido tanto uma técnica mulher, mas não só por ser mulher, mas por ter competência. Sim. Exato. Eu falo assim, tem que ser mulher. Não, para mim não interfere se é homem ou se é mulher. Mas se tem competência para estar lá, tudo bem. Sim. E aí foi dado
oportunidade para ela, estava no começo de trabalho, os resultados eles não ajudaram, mas era o processo, jogando contra grandes seleções, coisas que você tem que passar, se você quer jogar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, você tem que enfrentar uma Alemanha. É um projeto, né? Exatamente. E foi dado somente 10 meses para ela, sendo que teve treinadores que teve 4 anos, 2 anos, enfim, 8 anos. O Jorge saiu, o Jorge voltou e também, né, teve suas dificuldades. Claro. E eu, como atleta, assim, não concordei muito da forma que a CBF fez, né, de ter mandado embora Foi esquisito, né? Um período curto. A gente ficou sem entender, tentamos até ajudar, mas não foi suficiente, né? E a gente tem que respeitar, né? Porque não foi assim não foi assim uma coisa que foi sendo avisada. Não, foi aconteceu. E aí pegou todo mundo de surpresa, pelo menos nós atletas, eu como atleta, fui pega de surpresa. Eu falei assim, cara, às vezes, porque assim, o que às vezes conta, claro, é o resultado, sempre vão priorizar o resultado. Ainda mais aqui no Brasil. Mas é o rendimento, é a evolução de um jogo para o outro. Sim. O Vadão chegou no Mundial com 9 derrotas, quase eliminou a França. Perdeu lá na prorrogação, foi um dos melhores. Jogão. E que jogão, quase que a gente... Então, será que o que você faz reflete tanto assim? Ou porque não deu mais tempo, sabe? A gente tem a Pia hoje, 4 anos de trabalho, que estava sofrendo, está jogando contra as grandes seleções. Às vezes não é o resultado, é o que você está fazendo. O que era daquele... Falando nisso, de o que é antigamente, o que é hoje, o que era o futebol de 2019 e o que está sendo hoje de 2023? Ah, muito melhor, né? Em todos os sentidos. Assim, aqui no Brasil, a valorização, a visibilidade, campeonato sendo melhor... mais competitivo, mais tá? competitivo. Eu vejo. A gente vê redes sociais, a gente vê YouTube, a gente vê TVs abertas, TV fechada, passando o futebol feminino. Isso é coisa que era um jogo ou outro antes, né? Ou às vezes o time caçando, né? Exato. E a gente está vendo um crescente. Claro que ainda tem coisas para se fazer, sempre vai ter coisas para se fazer, mas é um trabalho de formiguinha, né? É a continuidade. Como eu falei, eu fiz parte do Corinthians em 2016. Hoje o Corinthians é referência. Naquela época não era referência. Naquela época quem era referência talvez era o Santos. Era. Entendeu? Porque é assim, é continuidade. Já foi muita Ferroviária. O próprio São José, o Rio Preto. Exatamente. Então é continuidade. Então eu vejo assim um salto muito grande do que era 5 anos atrás, do que é 4, 5 anos e do que é hoje. E a gente está no caminho certo. Estamos, né, gente? Eu quero ver o Brasil levantar essa taça. Batemos na trave. Mas eu também vejo um futebol muito mais evoluído. E eu vou bater na tecla sobre a importância da base. Porque quando você... Não é só no estilo de jogo, né? Isso também ajuda muito você formar uma identidade brasileira. Mas o que você falou, o mental. Uma menina de 14 anos que já disputa campeonato, já treina com meninas, já treina diariamente. Eu, na época que eu era profissional aqui no Corinthians, né, que foi o meu primeiro time e único que eu joguei aqui no Brasil, não treinávamos todos os dias. Não tinha como treinar todos os dias. Porque todas tinham trabalho, estudo. A gente treinava 4 vezes na semana e um jogo. Não era como o meu trabalho. Então, isso faz diferença. E com a base, eu acho que a gente vai construindo um caminho que quando essas meninas chegarem aos 18, aos 20... são atletas completamente diferentes. A gente fala que deixa de ser jogadora e vira atleta, né? Porque a gente fala que tem uma diferença de jogadora. Tem jogadora. Eu sou jogadora, gente. Atleta é alimentação, é comprometimento com o treinamento. Eu até gosto. Eu gosto de comer bem, porque ainda mais hoje, eu preciso, porque eu tenho 4 cirurgias no joelho, se eu der uma engordadinha, ele vai sofrer. E também com a idade você vai tendo essa consciência de que o corpo é seu material de trabalho. Mas eu quero jogar, eu quero me divertir.
E eu acho que quando você vira uma atleta... Você não se diverte. Você é... Não, você se diverte, minto, mas não é diferente. Mas pensando na competitividade. Com responsabilidade. Hoje eu vou rir. Se eu errar uma bola, eu vou dar uma risada. Falei, nossa, que isso. Eu fui chutar de primeira, acertei a bola. Sim. Se eu fizer isso no jogo, vou pro banco. Exatamente. Entendeu? Então eu não tinha essa... Que a gente sai da rua para jogar num profissional. E eu acho que hoje isso faz diferença. Agora, você e a Adri já fazem 10 anos juntas? 10 anos. Que isso, é uma vida, hein? É uma vida. A gente tem 8 anos de namoro e 2 anos de casados. Vocês só casaram em 2020? 2020. Onde está todo mundo separando, a gente casou, porque foi na pandemia. Foi no começo da pandemia, né? A Andressa estava jogando já em Roma. E eu estava lá com ela, e aí na Itália foi um dos países mais afetados no começo pelo Covid. E aí a gente teve que voltar para o Brasil. E aí pensando no futuro, pensando em dar um passo a mais, né, na nossa relação, em tudo que a gente já tinha vivido, a gente falou assim, vamos casar. Até para facilitar a questão de visto, né? Porque quando você casa, não precisa ficar vindo 3 meses, volta, vem. Ainda mais sendo estrangeira, todo mundo muito mais difícil. E aí, esse também foi um dos motivos. E porque também já estava na hora, né? Né? Tanto tempo juntas, porque não? 8 anos juntas, poxa, já estava na hora. E aí a gente casou em 2020, no meio de 2020. Caramba, é muito bom. É muito legal ver vocês juntas, assim... E a relação assim, de pessoas que gostam de futebol, que lutaram tanto, uma entende a outra. Eu confesso, isso aqui é milênio, assim, falar, os opostos se atraem. Eu não sou muito dessa... Se atrai. Olha, gente, assim, muito diferente. É o oposto de personalidade, isso sim, porque, nossa, eu e meu namorado, gente, é água e óleo, porque ele é super, assim... metódico e tal, e eu sou assim, viva a vida. Tá bagunçado ali, deixa bagunçado. O dia que eu quiser arrumar, ele aqui, toda coisa assim, mas isso personalidade. Mas tem que ter os mesmos gostos, pensar alguma coisa igual da vida, o que você quer para sua vida. Facilita, fala assim, não é chato, porque quando a gente se conheceu, eu jogava, e ela jogava também. Assim, vocês não vão falar de coisas diferentes, vocês não vão... Mas pra quê? Se é o nosso esporte, é o nosso ponto cada dia, É muito bom ter uma pessoa para poder compartilhar as mesmas coisas, que vai te entender, que você vai falar, nossa, realmente. E a Andressa, quando a gente se conheceu, a gente, além de ter personalidades diferentes, né? Eu sou muito aqui, a Andressa é muito aqui. É mais agitada. Muito, e eu sou muito calma para tudo, até jogando. Cara, eu e ela, a gente se estranhava muito jogando juntas. Porque a gente jogou juntas tanto na seleção como nos clubes. A gente jogou juntas no São José. E aí, a Andressa, ela é muito assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu falei, calma. E aí, às vezes, a gente correndo no mesmo treino, lá assim, lá no quarto a gente conversa. Depois a gente conversa, deixa falar, calma, porque ela é muito assim e eu muito assim. E a gente... encontrou um equilíbrio. O equilíbrio. Hoje, né, eu parei de jogar, mas eu não passo a mão na cabeça, não. Eu falo assim, amor... Jogou mal. Eu sou sincera, porque eu como esposa... Mas é difícil, né? Porque a Adri é craque. Mas eu quero o bem dela. Sim. Eu quero que ela evolua. Eu quero que ela amadureça. E você sabe da capacidade dela. E eu sei até onde ela pode ir. Eu falo assim, hoje eu achei que você foi abaixo... errou alguns passes muito bestas, tem que estar um pouco mais concentrada. Aí, às vezes, ela fala assim, não, realmente. Aí ela, no próximo jogo vai ser melhor. Então, eu acho que é legal essa interação. Não fico passando a mão na cabeça, porque isso não vai fazer ela crescer. Sim. Vai fazer ela, ficar acomodada. Eu sou craque, não sei o quê. E não é por aí. Não. Comemorou muito a finalíssima? Nossa! Quase infartei. Todos nós, gente. Imagina quem é a esposa, porque... Não, eu recebi vários mensagens assim, queria ver a Fran comemorando agora. E eu tava pronta para entrar num programa para falar sobre a finalíssima. Aí, de repente, saiu o gol nos acréscimos. Eu nem sou de vibrar tanto. Não, é que ali não tinha como, Fran. Não tinha como, mas eu acho que ela passou essa emoção e eu acho que ela sabia que era a oportunidade dela. Ela estava fora da seleção
desde 2021, né? Sim. Então a gente até ficou surpresa de ela ter de ser chamada de última hora, e ela ter entrado ali, ter conseguido Sim. fazer o gol, de dar chance para o Brasil Sim. ganhar, sendo que a Inglaterra era muito favoritaça, né? E jogando lá, que estádio bonito, né? Estádio bonito. Até isso, né, é uma evolução, né? Sim. O campeão ali da Euro, o campeão da Copa América, mais de 83 mil pessoas, isso é a evolução do futebol feminino. Ô, Fran, você estava falando, né, sobre o casamento, sobre essa relação. Eu acho que hoje, você acha que ainda tem meninas que têm medo de assumir a sexualidade por preconceito? A gente sabe que o preconceito existe ainda, muito menor do que na época que eu jogava, isso não era tão aberto. Por mais que a gente convive o tempo inteiro, e não é o esporte, porque eu tive o preconceito disso. Não vou jogar bola porque vai ficar masculinizada. Era o que eu mais ouvia da vida. Sim. Porque já linkavam o esporte, futebol, com a sexualidade. Sim. Independente da minha escolha. O esporte, eu jogava futebol, eu já era rotulada. E hoje isso é muito mais aberto falar. Eu acho que vocês ainda dão essa coisa leve, independente de ser o esporte, de não ser o esporte, de ser casada, de ser felizes. Sim. Há uns 7, 8 anos atrás, a gente tinha muito medo. No começo, inclusive, da minha relação com a Andressa, eu fui me assumir para minha família com 27 anos. Bem tarde. A Andressa já tinha assumido para a família dela, mas a gente nunca tinha se assumido publicamente. Por quê? Porque a gente sempre teve aquele medo. A Andressa é patrocinada pela Nike, né? A gente fala assim, será que se eu me assumir, a Nike vai continuar me patrocinando? Tinha mesmo? Esse receio, porque Caramba. não era comum, não era normal. E aí a gente falou assim, não, pera lá. Aí a gente se assumiu publicamente. A Nike foi lá e falou assim, independente de qualquer coisa, não é a sua sexualidade, é a sua profissão, é o seu talento, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, depois do último Mundial, deu um up, assim, porque as pessoas começaram a entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e começaram a ter coragem de se assumir. A própria Marta, quando ela entendeu que aquilo também poderia ser benéfico para ela, por que não falar? Isso é uma inspiração para outras meninas que sofrem com isso, que têm esse medo, esse receio. E a gente via os outros países, né? As meninas se assumindo cada vez mais, e as marcas usando isso até para campanhas, né? E elas crescendo, falando assim, nossa, que legal, a Nike está indo, a Adidas está fazendo. Então, e aí isso foi aí que começou a ficar... tá tudo bem se assumir hoje em dia, não vai ser uma coisa ruim para minha carreira, pode até me ajudar, mas no começo a gente teve muito receio, mas hoje em dia as pessoas estão já agindo mais normal. De uma maneira normal, independente do esporte. Exatamente. É isso que eu falo, igual você falou assim, a Emily é uma boa treinadora, independente por ser mulher. Não, a gente quer bons profissionais. Exato. Se é um homem, se é uma mulher, se tem outro gênero, o que for. A gente quer saber o que ele fez, o que ela fez, o que está acontecendo. Qual é o profissionalismo. Exatamente. Independente disso. Eu acho que isso cada vez mais está sendo isso mais até respeitado. No masculino, né? A gente está vendo hoje em dia já alguns homens se assumir gays, né? Se assumir bissexuais, por causa disso, porque fala assim, nossa, eu não aguento mais me esconder. E aí ele toma coragem, e aí um se assume. Fala, nossa, que legal. Aí vem um árbitro e se assume, que não é comum também. E aí fala assim, poxa, mas por que não? Por que eu não posso ser feliz? Eu só quero ser feliz, amar quem eu quero amar. Ser quem eu sou. Exatamente. Porque sufoca. Uma vida inteira de máscaras, né? Sufoca. Tipo, você parece que não é você. Você está vivendo uma vida que não é... Você está mostrando uma coisa que você não quer que as pessoas vejam. Você está sendo uma coisa que os outros querem que você seja. Esse é o ponto negativo, às vezes, de muita visibilidade, né? Que a gente fala das redes sociais, que a gente fala, tem muita gente que demonstra ser o que não é. E aí, quando vê ali. Aí fala assim, nossa, mas você não era desse jeito. É você? Exatamente. Falando em você, vamos ver Fran narradora?
Opa! Bora! Eu conto com a ajuda de vocês, né? Uma coisa que eu tô investindo em mim, como eu falei, não me vejo dentro das quatro linhas. No começo eu queria ser muito treinadora, porque eu era uma atleta que tinha muita visão, uma leitura boa do jogo. E eu falei assim, vou ser treinadora. Mas aí eu parei porque eu não estava bem da cabeça. Eu falei assim, se eu ser treinadora, eu vou ficar louca de novo, porque você não vive, é muito trabalho. Você, quando você é atleta, você ainda tem lá, acabou o seu jogo, você vai para sua casa, você respira um pouco. Tira quando você é treinadora, você já está pensando na manhã, no depois, o que aconteceu de errado, o que pode ser melhor. Qual vai ser o próximo treino? Exatamente. Então, é muito desgastante também. E aí eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, quero comentar. Quero falar sobre... E muitas pessoas falam assim, poxa, Fran, fala mais, você tem uma visão legal, você tem uma leitura legal, você não passa pano. Porque quando é para criticar, a gente critica com... Não tudo. A jogadora, naquele momento, naquele jogo, o que está acontecendo ali? Não é da vida. Não é da vida. E até por eu ter sido jogadora também, eu não vou falar nada que eu não gostaria que fizesse, né? Que fizesse comigo. Então, eu me coloco no lugar de jogadora, mas me coloco no lugar também do torcedor, que é o que eu tô vendo ali, quero analisar. E eu falei, é um caminho legal, que eu tô curtindo, assim, que aos poucos, pelas beiradas, eu tive uma experiência ano passado muito legal. Eu fiz o Paulistão todo, praticamente, né, pela TNT feminino. Então, já foi um caminho legal, foi uma experiência boa. Às vezes faço pelo Santos TV também, quando eu tô aqui. E é falar aquilo que eu gosto, que eu amo, só passar a minha visão. Óbvio que tem uma responsabilidade, porque muitas pessoas vão estar te escutando, né? Então você acaba influenciando o que as pessoas, né, vão achar com a sua opinião. E é ano de Copa do Mundo, aí eu quero aproveitar também para poder falar do futebol feminino, passar um pouco de conhecimento, o fato de eu morar mais fora do que aqui. Ajuda também, porque eu conheço muito, né? Muitas jogadoras de lá. Então, é um caminho que eu quero seguir como comentarista. Vamos ver, torcer para que dê certo. Olha, gente, aqui, ó, já sabem. Não, e de verdade, sigam a Fran, porque tem várias coisas muito legais. E da forma que você fala, eu sempre falo assim, Fran, que... às vezes, alguns comentaristas, e são perfis, não existe certo ou errado, porque quando a gente fala alguma coisa de uma jogada, é a tua visão, não quer dizer que você seja dona da razão e que esteja certo, que é o que você pensa daquele momento. Mas, às vezes, as pessoas veem alguns comentários que, sei lá, se minha vozinha já está no céu, né, gente? Mas, sei lá, se for a vozinha de alguém escutando, ela tenha o mesmo entendimento, mesmo que ela não acompanhe o futebol. Então, às vezes, a linguagem falada tem que ser uma linguagem mais fácil de entendimento. Porque se eu falar para ela, não, fez o 4-3-3 na defesa, voltando no losango, o que você está falando? É o quê? Isso é matemática? É o quê? Entendeu? Sim. De uma forma mais... Eu acho que quando você é atleta, você se vê ali no campo, o volante fechou, isso é uma coisa normal. E aí a gente até explicou às vezes para minha mãe, volante, mas não é o do carro, não é o volante, é o jogador que fica ali no meio campo, isso é normal. Mas às vezes a linguagem mais de quem esteve dentro de campo boleira, né? É uma linguagem mais fácil. É mais fácil, até porque tem muitos comentaristas, narradores que nunca pegou numa bola, às vezes. Assim, analisam muito taticamente e super correto. Exato. Mas numa linguagem que às vezes não é para todas as pessoas. Exato, e quando... Caso eu sou ex-atleta, eu passo a minha visão, o que eu faria, ou o que aconteceu, ou a cabeça, o que pode ter passado na cabeça dessa atleta. Em vez de ela ter chutado, eu me coloco no lugar e aí eu consigo, através dessa vivência como atleta, passar para quem está assistindo para falar, realmente, não foi tinha tão visto errado por esse assim. lado. Exato. A pessoa driblou todo mundo, saiu correndo e na cara do gol erra. Eu falei, assim, quando você correu mais do que todo mundo, driblou todo mundo, você chegou lá sem perna. Exato. Na hora de dar a batida, sei lá, o pé de apoio estava longe. Muita gente não vai reparar que a perna do apoio, na hora do chute, o corpo estava para frente, o corpo estava para trás. Exato. E eu acho que quando você é atleta, você tem mais essa visão. Essa sensibilidade de entender o que se aconteceu. Colocar no lugar lá. Exato.
exato. Agora vamos para o momento que eu estava guardando desde o início. Em quem apostou em você? Não responda porque temos vinheta. Agora, Fran, quem foi a pessoa que apostou na Fran? Que se não fosse por ela, você não teria chegado aonde chegou? Além do meu pai, que a gente batia a bola, jogava na praia e falava assim, bate assim, e fazia eu ficar treinando na parede. Joga na parede para voltar pro domínio. Além do meu pai, o meu treinador, o meu primeiro treinador, que foi o Cleiton, que viu o potencial, que falou assim, não, vou investir nessa menina aqui. Tipo, ele me ajudou muito, até financeiramente também, no começo que eu não tinha muitas condições, eu tinha que conciliar escola com treino, ia de bicicleta, ele me dava passe escolar, então ele acreditou muito assim em mim, falou assim, não, eu vou caprichar nessa menina aqui, porque ela tem futuro, e além do meu pai, que me incentivou demais, fez eu acreditar, me levou para onde tinha que levar. Caramba, eu tinha guardado essa, por isso que quando você estava falando do Cleiton, o Cleiton me levou para o campo, eu não queria, eu falei, certeza que ela vai falar que quem apostou nela é o Cleiton, e eu gosto muito do trabalho dele. Galera, eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas e jogos online do Brasil. O Aposta Ganha, que vocês já sabem que eu amo, indico, vocês me veem sempre aí apostando e ganhando, né, gente? Nele você encontra uma variedade de esportes para fazer os seus palpites com as melhores cotações. Pode olhar aí por outros sites, você vai ver que as melhores cotações estão no Aposta Ganha. E além disso, você tem muitos jogos para se divertir enquanto multiplica a sua grana. Eu vou aproveitar para falar daquele meu joguinho favorito, Futebol X, que é aquele jogo de embaixadinha, gente. Vocês sabem que eu me identifico muito com isso, amo e mais minha cara, impossível. Se vocês conseguirem fazer tantas embaixadinhas como eu, o prêmio vai ser muito bom aí para você, hein? Bora lá? A aposta mínima, sabe quanto é? É só de 10 centavos, minha gente. Então, você pode pegar aquela grana que está sobrando aí, 10 centavos, e multiplicar enquanto se diverte fazendo essas embaixadinhas. E tem mais! Aponte a câmera aqui para o QR Code do seu celular, já sabe como faz, né? Câmera, QR Code, já vai sair. Já faz o seu cadastro e você sabe que fazendo o seu cadastro, você já ganha, R$5 de bônus em crédito de aposta para você aí se divertir. Fechado? Então, ganha lá, começa a faturar, QR Code aqui na tela, cadastra, R$5 para você. Beijo! Ô, Fran, agora vamos nos 2 toques, porque você é dessa, pensa rápido, tal, já tem leitura de jogo, então fala, Pato, responde. Tá. Cidade de Roma ou Santos? Roma. Roma é bonita, né, gente? Roma é bonita. Nada contra Santos, pelo amor de Deus. Vianos e Santos, mas Roma é bonita, o idioma tem história, o clima é gostoso também. É Roma. Roma. Jogar ou comentar? Comentar. Hoje em dia é mais fácil comentar, né? Falar dos outros, olha, eu não quero mais que fiquem falando de mim. Então, comentar. Comentar é mais fácil. Se me perguntasse isso, eu ia ficar muito em cima do muro, porque eu amo os dois, gente. Mas comentar. Futsal ou futebol de campo? Futebol de campo. Olha, mudou! Virou, porque você se acostuma, né? Tudo é adaptação. E um dos motivos de eu ter mudado para o campo e não ter ficado no futsal é da parte financeira também, né? Porque o futebol poderia chegar muito mais longe do que o futsal. O futsal está começando agora, aí que tem o Mundial, que tem tudo, mas antigamente... A Zanotti foi nossa primeira convidada que ela falou isso mesmo, foi para o campo, porque realmente futsal não tinha mais para onde ir. E não tinha... Exato. Agora, ó, melhor título. Foram muitos, hein? Ai, meu Deus do céu. Cada título é especial, né? É difícil falar só de um. Tirando a prata de Pequim, que não foi um título, mas foi uma conquista muito especial, eu coloco o título dos Estados Unidos.
pela dificuldade que foi de ser muito nova, ter ido para um time, mudado para o outro. Acho que isso acrescentou muito, muito, muito à minha carreira. Toda essa reviravolta, né? Toda essa reviravolta. Ídolo? Além do meu pai, Ronaldinho Gaúcho. Nossa, joga pouco esse aí. Até hoje, viu? Às vezes eu faço uns jogos com ele desses, né, beneficente ou, enfim, de algum lugar em especial. É que ele sempre me trouxe a forma bonita do futebol. Futebol, arte, futebol. Você tem que jogar com responsabilidade? Tem. Mas você também consegue se divertir fazendo isso, sabe? Ele sempre me trouxe essa imagem, assim, no melhor momento dele, seja lá no Barcelona, seja por onde ele passou. Para mim, Ronaldinho Gaúcho, eu sempre, admirei muito, 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 muito. Ele é craque mesmo. E quando eu jogo com essa galera, parece que é isso, é fácil jogar futebol. Aí a bola chega e fala, nossa, não é tão fácil assim. Mas eles, quando você olha e fala assim, nossa, que facilidade, como fez essa jogada, como fez esse gol. Domínio e tal. Fran, chegamos ao fim, minha gente, porque assim, a gente aqui tem papo para a tarde inteira, para a manhã inteira, né? Eu falei que eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo, mas é muita história. Fran, muito obrigada por ter colocado aí seu grão de areia nesse mundão aí, né? Nesse marzão todo de futebol feminino que a gente está trazendo aqui no programa. Eu acho que não só a história, mas a vivência é muito importante. Pessoas que estão vivendo no futebol, viveram no futebol e passaram por situações em vários períodos, né? Estão fazendo a história do futebol feminino. E é daqui para mais, porque eu ainda quero estar vendo o Brasil levantar essa taça mais do que merecidamente. E o futebol feminino vem ganhando um espaço que sempre deveria ter tido, né? Então, muito obrigada por fazer parte disso tudo. E vou continuar te assistindo aí nas dancinhas. Não, falei, Fran, na boa, assim, não me faça dançar, porque minha habilidade é com o pé e olha lá. Não, tem muita habilidade. As mãos, elas dão umas complicadinhas. Olha, se você fala para me fazer embaixadinha como você faz, eu não consigo. Ah, mas embaixadinha é que eu era meu ganha-pão. Cara, não consigo. Eu sou muito feijão com arroz, assim. Só ali, simples do simples. E eu também, assim, uma chaleirinha no máximo. E olha lá, as flexões no chão já tá me doendo os braços. Geralmente tá 10, hoje eu faço umas 3, já levanto. A gente vai se adaptando à idade. Demonstração só. Mas é muito bom, assim, trazer pessoas aqui que tenham essa paixão pelo futebol e tenham vivenciado tantas coisas e passar para a galera. Aliás, galera, é isso. Comentem aí o que vocês gostariam de saber, quem vocês gostariam que nós trouxéssemos, as histórias, porque é para todas nós. Esse programa é para todas nós. Quer deixar um recado para alguém, Fran? Não, primeiro, eu já agradeci no começo, mas eu vou agradecer novamente por esse espaço, por essa oportunidade. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Fui lá stalkear, ver como que era tudo, porque estreou há pouco tempo, assisti Casa Norte, teve a área também. Então, eu fico muito feliz de você estar abrindo esse espaço para nós, mulheres, trazer nossa experiência, nossa vivência e talvez coisas aqui que eu fale que ajude a você aí que está assistindo. Desejo todo o sucesso do mundo. Amém. Tenho certeza que já deu certo. E mandar um beijo para minha esposa, que vai estar assistindo, com certeza, para minha família. Aliás, ó, eu ganhei uma bolinha da Andrea. Tá aí, ó. Tá vendo? A Andrea, eu fico fazendo embaixadinha ali. É que essa bolinha é difícil, viu? Mas a gente é muito fã e estamos torcendo muito para a nossa seleção. E eu acho que vem merecendo realmente já alcançar lugares cada vez mais altos por todo esse trabalho por trás. E estamos aqui na torcida. André, beijo, viu? Parabéns. E esteja sempre convidado. Vocês estão fazendo aqui, ó. Galera, a gente, além de estar no YouTube, a gente também está no Insta. Já siga, a gente vai colocar o arroba aí, ó. Arroba a embaixadora Milene Domingues também está no Insta. A gente vai colocar alguns cortes, enfim, fazer uma divulgação maior. Então já sabe. Passa para geral, já coloca lá no teu também, vamos passar geral. E os meus seguidores são fiéis, hein? Vai tudo lá, vai ver que mesmo. vai... Eu sou uma delas fiéis, aqui eu tô lá, ó, vendo. Vamos ver o que aconteceu na Europa com o futebol feminino, Fran.
E eu vou visitar a Fran, eu já me convidei, porque Roma é linda. É lindo, não, as portas vão estar sempre abertas para Pode você, deixar. quando quiser ir. E para ver se eu volto a falar italiano, porque você sabe que o meu filho nasceu na Itália, mas ele é brasileiro. Eu não falo italiano. Eu entendo italiano, mas eu não falo. Eu falo mais inglês, Mande né? aqui te fa bene. A Andressa fala italiano. Eu acho também, lindo. 4 anos, né? Ela tem que, falar. Eu vivi lá 2, mas assim, eu pari lá, né? Então eu tinha que aprender spinge. O empurra eu aprendi logo. É a primeira palavra. Sabe quando a gente vai jogar fora, tem que aprender logo? O que é bola, passa, sai, é isso. Obrigada, viu? Um beijo no coração de vocês, obrigada, viu? Já passem para geral. E até a próxima semana, que traremos mais gente aqui para falar do nosso futebol feminino. E comentem aí, por favor, o que vocês gostariam de saber, qual é a história, qual a curiosidade. Enfim, participem conosco. Beijo!